esse podcast é um convite pro respiro. Sim. Se aceitar, se amar, se respeitar, entender tua dor, saber que doeu, porque alguém gostava mais do outro que de você, mas isso não define quem você é, não vai definir tua vida. Saber que você inveja não é menor por isso, porque você não é só esse. Você é o pai que sai da casa, acorda cedo, pega o engarrafamento, passa 3 horas e volta pra casa pra botar teu filho na escola, pra ir mais longe onde você for. E você é esse cara. Você é essa mulher que acorda, vai também, trabalha, ajuda teus filhos. Você é essa pessoa. Você não é só essa pessoa que viu que a outra tá mais bem vestida de você e ficou mal por isso. Você é, sobretudo, essa pessoa grandiosa. Existe talvez uma coisa, sabe, Caio, hoje no mundo, da coisa de você achar que só as pessoas que têm uma vida digna de nota são as pessoas celebradas, as celebridades. É como se houvesse um mantra no mundo doente que a gente tem hoje de que uma vida comum, uma vida ordinária, é uma vida ordinária no mau sentido da palavra. Mas eu pergunto pra você que tá aqui comigo e pra quem tá nos vendo nesse vídeo aí, talvez de madrugada, acordou e quis ir uma coisa e chegou aqui, não foi por acaso, né? Se você volta pra casa e você tem onde dormir e tem pessoas te esperando, isso é extraordinário. Isso nunca foi ordinário. Se você tá no Réveillon aí da sua casa, imagina que você... Quem nunca, né? Olha assim, eu queria passar em Dubai, em Nova York, na Champs-Élysées em Paris, eu queria estar em Copacabana. E de repente você tá lá com a sua família, na sua sala, no quintal, aquelas mesinhas de plástico, a crise grande, você comprou uma cidra, mas está cercado de quem você ama. Isso é extraordinário. Posso ser que tenha muita gente em Nova York soltando champanhe com um monte de estranhos. Isso é ordinário. Extraordinárias coisas já existem do seu lado. Tem uma música bem conhecida aqui de São Paulo, né? Demônios da Garoa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Olha a frase mais linda. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Se tem uma mãe que não dorme enquanto você não chegar, você tem uma vida extraordinária. Nossa, minha mãe amava essa música. Eu sei cantar por causa dela. Minha mãe amava essa música. E hoje? Sua mãe não tá mais aqui? Não. Nem a minha. Não dói saber que ela não dorme enquanto a gente não chegar. Uma vez eu tava chegando em... Minha mãe faleceu... Eu tinha, no dia seguinte, que viajar para a Europa, tinha palestras lá. E claro que eu cancelei a agenda, mas eu tive que voltar para a agenda depois. E aí, quando eu estava voltando de Viena, fiz uma conexão em Lisboa, liguei para minha esposa, que eu sempre fazia isso, e para minha mãe, porque era um condicionamento psicológico. E o chip da minha mãe estava ativo, porque como ela teve lúpus, fibrose pulmonar, então tinha muitas cuidadoras, equipamentos que estavam tirando da casa. E o telefone tocou, ela não atendia, óbvio, mas minha mãe não atende tão rápido, aí eu lembrei que ela não ia atender. E eu tenho o Oceano Atlântico para atravessar com uma escolha. 2, aliás. Ou eu ia chorar toda a viagem, lamentando porque eu não escutaria: meu filho, Deus lhe abençoe, volta para casa em paz, mamãe te ama, tá te esperando. Ou eu passaria todo esse tempo agradecendo por todos os Deus te abençoe que eu ouvi e que me tornou que eu me tornei. Não se trata do que eu não escuto mais, mas de tudo que eu escutei. Não se trata delas não estarem aqui, porque elas estão aqui, Caio. Elas estão em 50% do DNA, 50% do meu, em cada memória, em cada letrinha encoberta, sabe? Em cada vitória que a gente pensa, foi por você. Você fez parte disso. Então, a vida de todos nós já é extraordinária. Se comparar é que torna a vida ordinária. Olhar para si. Por isso que Jung dizia, quem olha para fora sonha, mas só quem olha para dentro acorda e realiza o sonho, né? Então é um convite hoje para que as pessoas olhem para si, olhem o teu redor. Quanta coisa extraordinária você já tem. Você pode estar aí agora vendo esse podcast com seu filho do lado dormindo. Porque você quer vencer na vida, quer empreender. Que legal. Talvez por ele, por ela, né? Que bom. Mas já tem coisas incríveis do teu lado. É preciso ver esse extraordinário que acontece. É preciso olhar o milagre que está dado. Senão eu fico sempre achando que lá na frente tem e eu não consigo colher as pétalas do meu jardim que está sendo plantado no caminho.
Ah, um respiro, né? Ah, a gente que é a geração que pula os áudios, que bota tudo no vezes dois, que não vê introdução de vídeo, que já começa algo, não vem da hora de acabar, já querendo ir pro último episódio. Então, nesse mundo da super aceleração, quem sabe respirar e dar pausas é rei e rainha, né? É. Porque você diz pro mundo o seguinte: quem determina a velocidade da vida sou eu, não vocês. Tem hora que a gente acelera, faz parte. Tem hora que a gente tem que dar pausa. Senão a vida faz por nós. E quando a gente diz sim para todo esse mundo acelerado, vem um AVC. Pro corpo parar. Vem um ataque cardíaco. Às vezes alguém que a gente ama adoece e a gente tem que parar. Então é preciso que a gente pare. Por consciência. Por escolha. É preciso que a gente faça as coisas com consciência do que está fazendo. Para saber, agora eu tô pausa. Eu faço muito isso hoje em dia. Eu tenho uma rede social e tal, mas tem coisas que eu não faço. Eu teria muito mais seguidores se eu fizesse stories. Mas não faço stories. Não faço stories. Por quê? Não estou condenando quem faz. É porque para mim geraria um sofrimento psicológico. E um pensar toda vez sobre aquilo que eu preciso estar ajudando, conversando, lendo. Quando eu estava vindo para cá, eu queria ficar em silêncio para me concentrar no que a gente ia falar. Mas o Uber queria conversar comigo. E eu não podia não conversar com o cara. Eu digo, pô, Deus me mandou para ser um cara que acolhe. Eu vou ficar em silêncio. Não, vamos começar o podcast agora, amigão. O que é que você tem? E o cara foi desabafando a vida dele. Porque eu sigo você e quando eu vi que era você... Sabe, é isso, uma vez eu cheguei em Curitiba à noite no aeroporto, essa foi a mais incrível, cara. Eu cheguei no aeroporto à noite, que é uma cidade vizinha a Curitiba, São José dos Pinhais, né? Peguei Uber, cara, poxa, eu tenho pouco roçando no Brasil, eu queria saber se era você mesmo. Cara, eu te sigo pra caramba, ó, tá dando 50 minutos pro hotel. Então eu sei. Então, é o tempo de uma sessão. Mas era 2 da manhã, cara, eu doido pra dormir. Aí eu lembro do dia que você pediu a Deus pra estar aqui, né? Então tá, vamos lá. Você tá querendo conversar comigo? Sim, porque eu ouvi você falando num podcast uma vez que todo o trabalho é digno. E que todos eles têm sentido, mas eu faço uma coisa pra mim que não tem sentido. Ser Uber? Não, Uber era uma outra profissão, é porque eu ganho mais na outra, mas eu tenho até vergonha de falar pra ela. Eu pensei, meu Deus, eu peguei um traficante. O que é que eu faço? 2 da manhã, né? 2 da manhã, será que eu vou pro forno micro-ondas? Eu faço a estratégia de você ridiculariza o seu pânico pra ele perder força. Eu comecei a brincar com a situação, né? Aí perde força. Aconteceu comigo uma vez, eu te conto no metrô. Aí, mas eu toquei, eu vou te ajudar, mas preciso saber o que você faz. Eu esqueci o nome da profissão, mas é a pessoa que higieniza e cuida dos cadáveres quando chega nasquelas empresas que trabalham com enterro, né, velório. Então, você veja, as pessoas chegam lá e eu tiro sangue. Se for um acidente, eu coloco o rosto no lugar, eu boto o nariz, eu meio que crio é quase uma cirurgia plástica, eu maqueio para ir pro velório. Eu não vejo sentido nisso. Olha, certamente o corpo humano é uma das coisas mais lindas do mundo, viva. É uma das coisas mais terríveis de ver morta. Inegavelmente. Mas vamos criar uma situação hipotética para você entender o sentido do seu trabalho. Imagina que Dona Marta, que mora aqui em Curitiba, à noite, o filho foi sair com os amigos na moto dele, com 18 anos. E a mãe pediu naquela noite, filho, só hoje. Só hoje não sai. Mamãe tá pedindo, o coração dela tá pedindo para você não sair. Mas ele tinha 18 anos. Ela podia fazer o quê? Ele saiu. Ela não conseguiu dormir, ficou em casa a noite inteira acordada. E aquilo que ela mais temia aconteceu. O telefone tocou. E intuitivamente ela já sentiu que alguma coisa estava errada. E quando ela atendeu, era um policial rodoviário federal dizendo que o filho dela tinha morrido num acidente de moto. E você tá lá, no seu plantão à noite, no seu trabalho, aspas, sem sentido. E chega o filho da Dona Marta, que você não conhece, que você não tem afeto por ele, mas tem responsabilidade sobre o que faz. O traumatismo craniano quebrou o capacete e metade do rosto dele foi deslocado. E você, sem conhecer Dona Marta, nem o pai, nem os irmãos, você cumpre o seu papel. Você deixa o corpo dele o mais próximo do filho que ela abençoou naquela noite da última vez.
No outro dia, o luto dela não vai diminuir, a dor dela não vai diminuir, mas por seu trabalho, ela vai poder olhar para o filho e não se sentir chocada, porque você, com o seu trabalho, cujo sentido é minimizar o impacto da dor de alguém lutado, cumpriu o seu dever. Então, sim, tem sentido. Tudo que a gente faz, a gente consegue encontrar um sentido, consegue encontrar uma entrega sobre o que o outro está passando. O que é que vai acontecer na ponta quando o que eu estou fazendo chegar no coração do outro? É sempre se perguntar isso quando a gente sai. Como é que eu vou impactar o outro lá na ponta? Porque senão você começa a ficar preso na rotina, é só documento, assinando papel e esquece que aqueles papéis vão chegar a vidas no final e aquela rotina vai impactar pessoas. No fim, nós estamos todos servindo uns aos outros. Não é? É uma cadeia de serviço em que nós servimos. O mundo doente é que coloca, você é melhor do que eu porque você serve e ganha mais do que eu e você pode botar uma carona porque você é mais foda do que eu. Não, é o mundo e suas doenças. Nós servimos. Alguns servem mais e por isso compensam, recebem mais porque servem mais. Outros servem menos, mas todos servem. E nenhum de nós estaria aqui sem serviço. Para que isso estivesse acontecendo aqui agora, quantas pessoas vieram aqui antes, higienizaram a sala, ligaram as câmeras, tem gente aqui nos acompanhando, tem gente aqui chorando, tem gente aqui rindo, tem gente aqui curtindo, tem gente aqui pensando na vida. Ou seja, tem tanta gente, as pessoas que vão fazer os cortes, as pessoas que vão republicar e repostar, é uma cadeia de afeto. Acho que a gente precisa olhar essa delicadeza humana acontecendo, porque tem tanto ibope o mal. E eu tenho um jargão com meus amigos, né? Eles sabem, meu jargão é: se o crime é organizado, organizemos o bem. Muito bom, Né? Para que a gente entenda que a gente, na verdade, precisa, apesar das diferenças, perceber tudo que nos une. Às vezes tem uma diferença religiosa, diferença política, mas o desejo de tornar o mundo melhor é o mesmo. Então, cara, fazemos parte de um grande partido que é dos seres humanos que querem um mundo melhor. E não só desejam, mas fazem um mundo melhor. Então a gente tem tanta coisa em comum que as pequenas divergências são completamente insignificantes. E esse é o movimento da gente, de entender que nós estamos servindo e dar dignidade. A gente tem que dar visibilidade à bondade humana, Caio. Tem muito ibope no mal. Lembra quando aquele menino adolescente matou, ou a mãe matou a irmã, foi na padaria, foi na academia, esperou o pai voltar para matar o pai? Não acho que não sei. E naquele dia eu dei entrevista para várias emissoras de TV e rádio, enfim. E a minha frase começava assim, a pergunta do jornalista era sempre: Sandro, o que está acontecendo com a humanidade? E eu disse: sabe que antigamente a coisa mais comum era matar o pai? Antigamente era assim, rei morto, rei posto. Geralmente o filho, o príncipe, matava o pai rei e assumia imediatamente o reinado. Era a coisa mais comum do mundo. Hoje nós nos chocamos, porque nós evoluímos como civilização. E esse menino, esse rapaz aí, ele não representa os filhos do mundo. Ele é uma distorção. Milhões de filhos do mundo hoje estão esperando os pais chegar para dar um beijo de uma boa noite. Esses são os filhos do mundo, não esse. Nós temos que lembrar disso. O mal tem muita visibilidade, mas o bem é preponderante e silencioso diariamente acontece nas pessoas.